O tema da lição de hoje é o zelo que ignora. É a lição 9 da revista Palavra e Vida do primeiro trimestre de 2023, elaborada pela Convenção Batista Fluminense, cujo comentarista das lições é o pastor Danilo Azevedo de Aguiar, membro da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, onde tive o privilégio de conhecer o grande pastor Mauro Israel Moreira, hoje na glória, e nos deixou valioso legado. O pastor Danilo é formado em Teologia e Letras, mestre e doutorando em grego e nos traz muitas coisas preciosas nessas lições. Estamos estudando o livro de Romanos e até recomendo a leitura do livro Brief dir Mar, que é a Carta aos Romanos, do grande teólogo germânico Karl Barth, que pode ser adquirido nas livrarias evangélicas, já traduzido para o português para quem não lê alemão. Revendo as lições anteriores, podemos perceber que o foco do capítulo 10 traz uma continuidade daquilo que foi feito no capítulo 9, sobre o desejo de Paulo que os judeus se convertam ao Senhor Jesus e o recebam como Messias prometido pelos profetas para a sua salvação. O primeiro tópico da lição fala sobre o zelo e esforço. Paulo traz à baila que os observadores da lei de Moisés se tornaram extremamente zelosos com a lei e tal zelo se desenvolveu sem observarem os objetivos e propósitos da lei, ou seja, adoravam a lei pela lei e não pelo que desejava o Deus que concedeu a lei. Como quem tem um carro e mantém ele de tanque cheio, os pneus limpos, cheiroso por dentro, brilhando por fora, totalmente preparado para viajar na garagem, mas não sabe para onde ir, ou até mesmo nem querem sair com aquele carro para não sujá-lo, não gastá-lo, né? Um carro para exibi-lo e não para te levar onde você precisa ir. Esse zelo extremo cega para o objetivo da existência da lei. É um zelo sem conhecimento. E o dicionário diz que isso é fanatismo. Vamos ver o que diz o dicionário. Fanatismo, substantivo masculino, que significa zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância. 2. Faccionismo partidário, adesão cega a um sistema ou doutrina, dedicação excessiva a alguém ou a algo, paixão. Isso é fácil de perceber. O fanático não vê erros no seu time, no seu partido ou na sua religião. Os judeus estavam assim, e Paulo diz que ele mesmo era assim. Até perseguiu os cristãos por causa desse zelo, desse fanatismo, pois era fariseu zeloso e um dos principais. Esse zelo excessivo cega para o que a lei queria operar, que era não a punição, mas o ensino do que era errado, do que desagradava a Deus. A lei em nosso ordenamento jurídico tem dois papéis, um punitivo para quem desobedece a lei e outro pedagógico, para revelar o que é certo e o que é errado. Os judeus só pensavam no aspecto punitivo e então não aprendiam com a lei o que Deus revelava como sendo agradável a ele. Quando pensamos apenas no aspecto punitivo, passamos a ser julgadores e acusadores dos erros e não réus. Quando pensamos no aspecto pedagógico, passamos a ser alunos, aprendizes, discípulos da lei. E então começamos a perceber que o que agrada e o que desagrada a Deus é aquilo que a lei deseja falar. Esse é o objetivo da lei de Moisés, instruir o povo a seguir um caminho agradável a Deus com a vinda de Jesus. O caminho da lei foi substituído pelo caminho da graça revelada em Jesus. Jesus é o caminho, e esse caminho é um caminho de verdade de vida. Pelo caminho do esforço e sem cumprir a lei, o judeu achava que alcançaria a salvação por obras justas, ou seja, se não infringir a lei, tem o direito da salvação. Mas a salvação não vem pelas nossas obras de justiça, mas pela graça, pelo favorecimento concedido por Deus em Jesus, sem que tivéssemos qualquer merecimento, pois cumprir a lei não traz créditos, apenas não adiciona débitos. Ainda assim, dissemos hoje que cumprir a lei nada é mais do que uma obrigação de todos, e não um meio de nos fazer melhor. Cumprir a lei não nos faz melhores, descumprir sim, nos faz piores. Se você é um cidadão, se não cumprir a lei, não te faz um cidadão melhor, apenas te faz normal. Descumprir a lei te faz um marginal, um criminoso, um devedor. O legalismo judaico, com a vinda de Cristo, apenas mantinha o judeu sob uma esfera punitiva da lei. Aceitando a Jesus, passava então a gozar o aspecto pedagógico dessa lei, aprendendo o que a lei nebulosamente queria ensinar sobre Jesus, que agora traz luz completa sobre como se tornar plenamente agradável aos olhos de Deus. Assim, o zelo com a lei não devia ser desprezado, mas derivado para o seu aspecto pedagógico, do ensino que Deus quis trazer através da revelação daquele que cumpriu toda a lei e cuja lei revelava como aquele em quem Deus tinha prazer. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
O segundo tópico da lição tem o título Jesus é o Senhor. O comentarista revela que nos versos 9 e 10 devemos confessar Jesus como nosso Senhor. Essa palavra usada por Paulo, Senhor, que é em grego Kyrios, que era dirigida a deuses, imperadores e divindades pelos gentios, e pelos judeus era usada a palavra Adonai, que revelava o único Deus Yahvé. Ao usar essa expressão em grego, mais voltada também para os judeus, Paulo diz que Jesus é o Senhor, o Adonai, o El Shaddai, o El Rafa, o Yahová, o Criador, o Deus verdadeiro, todo-poderoso sobre todas as coisas, confrontando com qualquer Deus ou homem, seja ele imperador ou semideus. Paulo chegava a destacar através da ressurreição de Cristo que devemos crer nessa ressurreição, coisas que os fariseus acreditavam e que os saduceus não acreditavam. Mas essa ressurreição era para estabelecer novos céus e nova terra, uma existência sob a graça e o poder de Deus, tendo Jesus como soberano Senhor e Rei. Sem crer nisso, tudo seria vão. Por isso, o cristianismo não é uma filosofia, uma ideologia, um movimento cultural, uma construção política e social. Antes, ele é uma fé na existência de um mundo caído, em especial o ser humano decaído, perdido e condenado, que recebe a chance de recomeçar, de se regenerar a partir do arrependimento, do pagamento de sua dívida, pelo resgate, pelo sacrifício da única pessoa que poderia produzir tal renovo, Cristo. Que ressuscitou e que pode ressuscitar quem nele crer. Se não há ressurreição, não há plena renovação, recomeço ou novidade de existência. A ressurreição é o fechamento do plano de redenção de Jesus. Ele será a execução do resultado. A ressurreição é o clímax da consequência da salvação. E por falar em salvação, o terceiro tópico da nossa lição é: a salvação é para todos. Muito embora exista uma teologia chamada de universalista, que aponte para a salvação de todos os homens indistintamente, que até anula a justiça e enterra diversas passagens bíblicas que dizem que existem aqueles que irão para o inferno e que a maioria irá, como todos os textos informam, que a porta é estreita, que Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, que a alma que pecar essa morrerá, e muitos outros textos. A salvação realmente é para todos, apesar dessa teologia meio estranha. Para todos que creem em Jesus, Deus quer que todos sejam salvos, como afirma Paulo na carta de Timóteo 2,4. Mas como o salário do pecado é a morte, somente serão salvos os que crerem. Como o próprio Senhor Salvador Jesus Cristo nos disse no Evangelho de João 3,16, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo Jesus disse no verso 18 que aquele que não crer já está condenado. Paulo então afirma que não há diferença étnica, acepção de pessoas, privilégios especiais para este ou aquele homem, mas que, embora os judeus sejam uma nação eleita para ser luz entre as nações, seu papel se cumpriu agora em Jesus, e ele é a luz das nações, e a salvação é garantida a todo aquele que crer e for batizado em Jesus, em nome de Jesus. Paulo ainda reforça o fato de que Deus deseja que todos sejam salvos, mas que nem todos serão, pois até mesmo aqueles que eram seus o rejeitaram. Mesmo assim, devemos anunciar o Evangelho como Jesus anunciou indistintamente a todos, judeus, samaritanos, gentios. Devemos anunciar o Evangelho a toda criatura, e ao Espírito Santo, que convence da justiça, do juízo e do pecado, ficará a trabalhar nos corações daqueles que hão de ser salvos, aqueles que ouvirem. Ele fala da formosura dos pés dos que anunciam as boas novas. Os mensageiros eram às vezes até pessoas que traziam os pés sujos, feridos, deformados, maltratados pelas aquelas longas caminhadas, mas a beleza deles não estava no desgaste do seu ofício, mas sim no objetivo de seu ofício. E nós devemos fazer como eles, anunciar o Evangelho de Cristo, seja judeu, seja gentio, seja rico, seja pobre, seja quem observa a lei ou quem a descumpre, seja o ébrio, seja o viciado em drogas, seja o doutor, o mendigo, pois ele não faz acepção de pessoas. Então, concluindo, a salvação não vem pela consanguinidade. Filho de crente, crentinho não é. Filho de salvo, salvinho não é. Filho de judeu, judeuzinho é. Mas isso não garante a sua salvação. As obras também não se prestam a salvar ninguém, pois nossa dívida é tão grande que nem fazendo boas obras durante toda a nossa vida seremos salvos. Apenas ouviremos de Jesus: não vos conheço. A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e devemos anunciar isso. Nós, os que fomos resgatados, e isso por amor ao quem? Às almas perdidas, ferindo e gastando os nossos pés na missão de levar a mensagem de salvação a quem quer que seja, onde quer que for, o quanto e quando pudermos. Essa é a boa obra que devemos nos lançar a fazer, por amor àquele que nos amou primeiro. O zelo que ignora a verdadeira intenção das Escrituras nos cega.
nos fanatiza e nos torna intolerantes, preconceituosos, arrogantes. A lei nos anuncia o quanto somos falhos e propensos a cometer erros que desagradam a Deus. O verdadeiro caminho que agrada a Deus está em Cristo Jesus, por isso devemos vivê-lo a cada dia, praticarmos os atos de Jesus, anunciá-lo para que outros se salvem e que isso ocorra quanto ou quando for. Isso não há uma medida específica para nós nos lançarmos a fazer, se é uma obediência específica da lei ou não. Isso é uma situação de viver Cristo e dizer como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O zelo às vezes nos faz ignorar as verdades que estão por trás da lei. Portanto, agora a lei que nós devemos nos culpar é a lei da graça, pela fé em Cristo Jesus. Deus abençoe todos vocês e continuemos estudando o livro de Romanos e utilizando dessa preciosidade que vem na nossa revista Palavra e Vida. Fiquem com Deus. Um grande abraço.